Agora nós vamos falar sobre a chegada dos filhos na vida de um casal. Primeira coisa que eu quero que você saiba: filhos são, sem dúvida nenhuma, um grande barato. É uma experiência que realmente transforma profundamente homens e mulheres que passam por ela, mas é muito importante a gente saber que é algo comum, porque isso tira aquele peso, traz para a realidade. É algo grandioso, sim, mas é algo comum. O que é o comum aqui? Não significa que seja simples. O comum é todo ser humano que hoje habita o planeta Terra é filho de um pai e de uma mãe. Então é algo comum. Milhões de mulheres e homens passaram por isso, e isso faz com que a gente se sinta mais um em meio à multidão, e isso traz uma certa tranquilidade. Quer dizer, se milhões de pessoas deram conta, nós também podemos dar. E nós podemos fazer um pouquinho melhor a partir do momento que a gente tem os conhecimentos que muitos deles, inclusive, nem tiveram, mas que de maneira intuitiva colocavam em prática e faziam a coisa dar certo. Então, apesar disso, de ser algo comum, todo casal se surpreende grandemente com a tarefa da maternidade e da paternidade. Não existe um casal que não tenha se surpreendido com a grandeza desse ato, com a grandeza dessa experiência. E aí, não importa se esse filho veio muito bem planejadinho, com o enxoval todo prontinho, com uma situação financeira super bacana, isso pode aliviar muitos problemas e estresses que o casal poderia enfrentar se não houvesse toda essa programação. Mas independente disso, até mesmo os casais que planejaram muito bem o momento da chegada de um filho, passa por esse estranhamento, e nós vamos falar sobre isso. Por que isso acontece? Em geral, quando a gente conversa com os pais e mães, a gente vê que tem muito mais susto, muito mais assombro do que aquela boa surpresa com a maternidade. Na verdade, lá dentro, sabem que é muito mais positivo do que negativo, obviamente, porém colocam muito mais a atenção naquilo que se está perdendo a partir da experiência da maternidade e da paternidade com que está se ganhando. Mas isso no falar, porque na alma, com toda certeza, esses pais sabem que mais ganham do que perdem, que é mais prazeroso do que difícil. E o que acontece? É que a maternidade e a paternidade realmente são experiências muito densas e muito profundas. Elas não mexem com a superfície dos seres humanos, ela mexe com o que tem de mais profundo. Então é uma experiência que a gente chama de visceral. É como se a gente vivenciasse essa experiência com as nossas vísceras, com os nossos órgãos internos, vitais. E aí, o maior assombro que, em geral, os casais relatam é a perda da intimidade e o afastamento do casal a partir da chegada dos filhos. É como se acontecesse isso aqui com o casal. É como se os filhos passassem a ficar no meio e realmente criando um afastamento. E aí, o susto peraí, aquilo que era para nos unir parece estar nos afastando. E aí eles começam então a criar situações, começam a dar ideias para aquilo que às vezes é tão natural, que é a chegada do filho exigindo deles algo novo, e que agora faz com que esse casal tenha que se reajustar, tenha que encontrar uma nova forma de funcionar. Só que daí eles se assustam tanto que aí esse afastamento aqui passa a, na alma deles, fazer um efeito de um afastamento, quase como se estivessem perdendo o contato de fato das suas mãos. Então a realidade que os casais, a maioria pelo menos, não sabe é que de fato a maternidade e a paternidade ela traz uma perda na identidade do casal, na intimidade do casal, mas traz uma grande profundidade. Então, o casal, depois da experiência da maternidade, da paternidade, eles realmente perdem em intimidade, mas eles ganham profundamente em profundidade, em conexão. Então, é mais ou menos assim, é como se as raízes daquelas duas árvores que se encontraram, é como se elas começassem a se entremear.
ou seja, ali elas estão muito mais ligadas e muito mais fortes para poder aprofundar a terra adentro. Então, o casal tende a olhar muito mais para o lado negativo, que é a perda da intimidade, e não sabem que estão ganhando em profundidade. Pelo menos não conscientemente eles não sabem. Sabem, às vezes, só no nível inconsciente. E aí, como estão percebendo no dia a dia a perda da identidade, começam a ficar com muito medo. E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade dessa aula para trazer para você quais são de fato os maiores prejuízos que a maternidade e a paternidade trazem, e você vai entender que não tem nada mais além do que a pura desobediência a duas leis das três que nós já aprendemos aqui nesse treinamento. E aqui, na relação materna e paterna, a lei da ordem e do equilíbrio tendem a ser profundamente desrespeitadas, e por isso as situações tumultuadas na vivência da maternidade e da paternidade. Então, os maiores prejuízos são desobediência à lei da ordem e desobediência à lei do equilíbrio. E nós vamos começar falando agora da lei da ordem quando da chegada dos filhos. Então, o que acontece? O relacionamento de casal, ele tem precedência, você já aprendeu isso, ele tem precedência sobre a maternidade e a paternidade, ou seja, ele veio antes. E o que acontece é que quando chega aquele bebezinho todo dependente, frágil, os pais, e em geral as mães, tendem a se voltar pura e exclusivamente aos cuidados e à atenção para aquele serzinho frágil. Marisa, mas é óbvio que nós temos que voltar nossa atenção. Sim, nossa atenção sim, mas não toda a nossa atenção. Porque quando a gente coloca esse filho em primeiro lugar em relação ao casamento que foi anterior, a gente tira força do relacionamento de casal. E quando a gente tira força do relacionamento de casal, a gente está tirando força da função materna e paterna. Aí começam os problemas. Então, primeiro, esse casal precisa se olhar, se tomar como casal. Não estou dizendo ter relação sexual, não estou dizendo ter que reafirmar todos os dias que são casados, que são homem e mulher e que se amam. Não, mas lá dentro do coração, quando a mulher vem cuidar do bebê, ela precisa saber que antes de ela ter aquele bebê, ela tem um marido, que aquele bebê só é possível porque ela teve aquele homem. Então, o que acontece? Aqui primeiro estou falando sobre os casais casados, tá? Mais à frente nós vamos falar sobre os filhos de relações que já não existem mais, ou seja, os divórcios com filhos. Aqui, por enquanto, vamos falar dos casais casados que têm filhos, ok? Então, o que acontece? Em geral, os pais tendem a colocar os filhos em primeiro lugar. E quando fazem isso, eles ferem o seu relacionamento, porque é como se o outro sentisse assim, poxa, se não fosse por mim, esse filho não existiria. Mas o filho está ganhando muito mais atenção do que eu. Então, é como se a gente não desse para o outro o devido reconhecimento. E isso tende a ferir a relação de casal e depois enfraquecendo a relação paterna. Então, aqui é preciso muita atenção. É preciso se lembrar que os filhos não devem ser colocados acima do relacionamento de casal e não deve ser colocado no lugar do cônjuge. Então, tem muitos pais também que depois que os filhos vão crescendo, muitas vezes vai colocando o filho no lugar do próprio parceiro. Então, vai excluindo o parceiro e tudo que faz é com o filho. Se o filho não puder ir, então eu não vou. Se não couber o filho, não me cabe também. Não topo fazer uma viagem se não for quando der para levar o filho junto. Ou seja, o parceiro ou parceira vai se sentindo cada vez mais excluído, perdendo o seu lugar para aquele filho. E detalhe, apesar de o filho às vezes achar aquilo um barato por estar recebendo aquele lugar de destaque, na alma dele ele sente peso. Isso não fica bom também nem para os casais e nem para os filhos. Então a lei da ordem precisa ser respeitada. Primeiro, o meu parceiro, eu sou grata a ele e como gratidão a ele, eu
dedico uma parte dos cuidados aqui do meu tempo livre para ele também. Então eu coloco ele em primeiro lugar para depois colocar o filho. Isso não significa que se você tiver que dar de mamar para um bebê e preparar o jantar ou o lanche do seu marido, não significa que você deva deixar o bebê com fome chorando para ir fazer o lanche do seu marido, sendo que o marido dá conta de preparar a própria comida. Não significa isso. Significa que mesmo que eu tenha que deixar meu marido se virar para fazer o lanche dele, quando eu for amamentar o bebê, eu me lembro que aquele bebê só existe porque aquele marido veio antes. É isso, é na alma. No dia a dia, sim, você vai, obviamente, ter que dar mais atenção para um filho que está precisando de ajuda nas tarefas, porque não está indo bem na escola. Mas o que não se deve fazer é voltar toda a sua atenção, ou grande parte da sua atenção, primeiro para os filhos e negligenciar o parceiro. Tá bem? E o mesmo vale para homens que fazem esse movimento, porque embora seja incomum, é claro que existem homens que fazem esse movimento de exclusão da parceira em detrimento da relação com os filhos. A lei do equilíbrio também tende a ser muito negligenciada na chegada dos filhos e é um dos motivos dos problemas que os casais enfrentam. O que acontece? O casal, antes dos filhos, já tinha, ali as suas funções, a sua rotina, o seu tempo ocupado com várias tarefas. E aí, quando os filhos chegam, essas tarefas tendem a se multiplicar. E aí, o casal tende a entrar num desequilíbrio entre o fazer e o tomar. Então, o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, a mulher se sobrecarrega com as funções, porque agora, além de tudo que ela já fazia, ela ainda tem as crianças para ela dar atenção, dar colo, ajudar no seu desenvolvimento pleno. E muitas vezes ela faz isso e não abre mão de outras tarefas que antes eram exclusivas dela. E aí ela vai fazendo um acúmulo de funções e aquilo pesa dentro dela. Então ela fica com a sensação de que ela está sobrecarregada, de que ela não pode contar com a ajuda do parceiro, e esse desequilíbrio entre o dar e o tomar, que você já aprendeu como ele é importante, como essa balancinha interna precisa estar bem regulada, esse desequilíbrio que ela sofre pela sobrecarga de função, de tarefas, faz com que ela comece a desqualificar o marido. Então, aqui somam-se dois fatores perigosos. Primeiro, internamente, ela sente que ela dá conta sozinha, afinal de contas, minha mãe deu conta, a outra deu conta, e ela se compara e ela acha que vai dar conta e às vezes ela não percebe que não está dando conta e não dá conta de ser humilde para reconhecer isso. Então ela entra nesse movimento de arrogância, de eu dou conta, junto com eu não confio na forma como ele faz. Então eu não confio na louça que ele lava, eu não confio que ele vai dar conta de lavar as roupas sem manchar, sem estragar, eu não confio que ele vá dar conta de cuidar das crianças da forma como eu gostaria que ele cuidasse, então por conta disso eu faço tudo. E aí a somatória dessas duas crenças arrogantes faz com que a mulher fique sobrecarregada e faça o que eu acabei de dizer, que é entrar no movimento de desqualificação do seu marido, porque ela se decepciona. Antes ela tinha a ideia de que aquele homem iria ser um pai participativo e de repente ela vê um homem apático e muitas vezes inconscientemente ela está tirando do homem a oportunidade de participar. Simplesmente por quê? Porque ela queria que as coisas fossem feitas da maneira dela e não consegue delegar. E nós mulheres temos muito disso, do nosso jeito. A maternidade para nós é muito visceral. Então a gente não tem que se culpar de sermos assim, mas a partir do momento que isso começa a trazer problema para nós, a gente realmente tem que começar a questionar se realmente vale a pena a gente ficar nessa postura de desconfiança em relação à capacidade do nosso marido em fazer as coisas do jeito dele. E a gente também tem que parar com essa ideia de que nós somos super mulheres, super poderosas e que daremos conta de tudo sozinha, porque isso
gera uma perda na admiração em relação ao nosso marido. A gente fica muito queixosa, muito chata internamente, cheia de cobranças, e isso acaba gerando um afastamento no casal, quando o casal precisava tanto da união para conseguir exercer com muita saúde e força a maternidade e a paternidade. Então aqui as soluções. Claro, não adianta só apresentar o problema, fazer o diagnóstico, tem que propor o tratamento. E o tratamento aqui começa por dar precedência ao relacionamento de casal. Meu amor, você veio antes dos nossos filhos. Então isso é muito importante. Quando for família mista, tem uma diferença. O que é a família mista? Se ele já trouxe filhos de outro relacionamento ou se você trouxe filhos de outros relacionamentos, tá bom? Mas aqui, se são os filhos de vocês, é importante vocês se tomarem como homem e mulher e entender que os filhos só foram possíveis porque antes foi possível a relação de vocês enquanto homem e mulher. Vocês também têm, quando tiverem que se dedicar ao filho, aqui vai uma dica muito importante. Você dedica, ao se dedicar ao filho, você leva o seu marido junto. Então é mais ou menos assim. Já que eu tenho que cuidar do bebê e não tem como cuidar das coisinhas do meu marido, quando for cuidar do bebê, eu cuido do meu marido no meu bebê. Como significa isso? Significa eu olhar para o meu bebê e falar, eu cuido de você, e aqui, ao cuidar de você, eu estou cuidando de algo precioso do meu marido, que é você. Então, ao fazer isso, alivia internamente a carga. Por quê? Eu não estou fazendo algo meu, eu estou fazendo algo que também pertence ao meu marido. E se eu estou cuidando de algo que é precioso para o meu marido, então eu estou servindo ao meu marido. É como se você pegasse um tênis do seu marido para lavar, uma camisa branca para engomar e para lavar. Quando você faz isso para o seu marido, você está servindo a ele. E se você cuida de algo precioso, que é o filho de vocês, então você está fazendo algo pelo seu marido também. Então, tá vendo? Não é não cuidar do bebê. É saber que ao cuidar do bebê, você está cuidando de algo importante para o seu marido. E não ficar focada só nas funções com o bebê. Ou o filho pequeno. Ou, às vezes, até o filho adolescente. Tá? Aqui eu falo de criança, filho pequeno, mas vale para filhos adultos ou adolescentes também. Outra coisa, é fundamental você confiar no jeito do seu parceiro fazer, enquanto pai e enquanto marido. Deixá-lo participar. Então, eu me lembro que uma vez eu atendi um casal, e esse casal tinha uma queixa em relação a esse afastamento com a chegada do primeiro filho. E aí, eu me lembro que a queixa, quando eu atendi a mulher, eu não dou conta de delegar porque ele realmente tem um jeito próprio de fazer, e eu me lembro perfeitamente da ira com que ela falou sobre o fato de ele lavar a louça e colocar a louça molhada em cima da louça já seca, sendo que seria muito legal se ele tirasse 5 minutinhos e guardasse a louça seca antes de colocar a louça molhada em cima. E claro, para ela aquilo fazia todo sentido, ela já tinha explicado para ele, mas para ele não fazia o menor sentido. Louça limpa tem o mesmo destino, não interessa. Fica aqui, daí precisou, você tira aqui do escorredor de louças e já usa. Era o jeito prático de ele fazer. Quer dizer, ele lavava a louça limpinha, mas o jeito de guardar a louça lavada incomodava a esposa. E aquilo era um dos muitos problemas que aquele casal estava enfrentando, justamente por um e outro não saberem receber a ajuda da forma que o outro consegue dar. Então tinha ali um quê de controle. Você vai ajudar do meu jeito. Você vai me entregar o resultado do jeito que eu espero. Isso está muito mais para uma empresa do que para um relacionamento, né? Então confiar que o seu homem vai saber cuidar do filho de vocês da forma dele, que vai tudo acabar muito bem. Se não acabar, daí vocês sentam e conversam, mas é raro quando não termina bem. Geralmente termina do jeito que dava para ser e sem maiores prejuízos para ninguém. Outra coisa, não criticá-lo nas funções paternas. Então, às vezes, do jeito que ele está fazendo,
do jeito que ele está falando, para você soa muito estranho, para você soa muito esquisito e errado até. Daqui a pouco na aula, quando a gente falar sobre função materna e paterna, vai ficar claro para você que realmente os pais têm um jeito muito diferente de funcionar do que as mães. Então aqui já guarde essa informação. Pare de criticá-lo na forma de exercer a paternidade, tá bem? A gente não pode querer que o nosso homem seja mãe dos nossos filhos. A função dele é ser pai, e pai tem sim um jeito diferente de agir em relação ao jeito da mãe. Outro ponto, amenizar ao máximo os efeitos da perda da intimidade. E isso aqui você tem que fazer de forma preventiva e curativa. O que significa isso? Te falei no slide anterior que o relacionamento de casal com a chegada dos filhos perde em intimidade, mas ganha em profundidade. Então, onde a gente está perdendo? Em intimidade. Opa, então se eu já sei disso, eu vou evitar. Então, eu vou criar formas de continuar tendo intimidade com meu marido. E intimidade não é só sexo, mas é também sexo. Então, mulher grávida pode fazer sexo, a não ser que haja alguma contraindicação médica. Então, procure se informar. Depois que o bebê chega, é fundamental que o casal se conecte sexualmente. Se o marido está com dificuldade, você vai quebrando as barreiras e fazendo com que ele se reaproxime de você enquanto mulher, sem forçação de barra, de maneira sutil, de maneira delicada, que é o nosso jeito de funcionar. E aí você faz isso de forma preventiva, ou se a coisa já está perdida, se já perdeu a intimidade total, você faz com que isso seja retomado de maneira muito sutil. Falamos disso inclusive na aula no degrau 4 sobre a vida sexual, a saúde da vida sexual do casal. Então aqui vale o que foi ensinado lá. Um movimento sutil e delicado para que o casal volte a ter intimidade. E não só sexo, tá? Aqui vale a intimidade de um tempo juntos, criar uma rotina de sono das crianças para que vocês possam ter de novo aqueles momentos só de vocês dois, fazer uma reserva financeira para vocês fazerem passeios ou terem momentos para vocês, se presenteando por toda a trabalheira que vocês têm enquanto pais, enquanto casal. E principalmente serem inteligentes e aproveitarem e potencializarem os ganhos com a chegada dos filhos. Porque filho não traz só coisa ruim, prejuízo, filho traz coisas boas. Então, como por exemplo, é a chance que vocês têm de criar algo novo. Porque é a chegada do filho que formaliza a constituição de um novo sistema familiar ali naquele casal. Então, a chegada dos filhos faz com que vocês se estabeleçam formalmente como um casal e um sistema familiar. Então, o que a gente ganha com isso? Nossa, a gente ganha uma identidade enquanto sistema familiar, então nós vamos impregnar nosso sistema familiar com coisas que são nossas. Então, o que é do meu marido, o que é meu, e a gente junta e se transforma em algo nosso. Então, vamos aproveitar e potencializar, porque isso traz muita força, tanto para você quanto para o seu marido e, consequentemente, para as crianças também. E aqui, para finalizar essa aula, eu quero que você se lembre. Um dia, os seus filhos vão crescer e eles vão construir a vida deles. E aí eu te pergunto, como é que você e seu marido estarão quando isso acontecer? A hora de cuidar do relacionamento de vocês não é depois que os filhos forem embora. É todo dia, juntos, olhando para o que vocês querem para o futuro, que é uma relação sólida, com intimidade, harmonia e muita felicidade.